eles nos diz que é importante nós primeiros compreendermos o tempo a qual está sendo escrito e para quem está sendo escrito, para compreender como aquele povo entendia as palavras que fora dita naquela época. E ele usa um termo, né, lá então, e para que aconteça o aqui e agora. Eu preciso entender o lá e o então, para então aplicar para o aqui e o agora. Quando nós começamos a ler o texto sagrado, principalmente os evangelhos, nós podemos compreender que Jesus teve diversos encontros no seu ministério. Ele teve encontro com pescadores, teve encontro com publicanos, teve encontro com meretrizes, teve encontro com homens de grande autoridade, teve encontro também com alguns grupos religiosos que compunham a nação dos judeus e a religião do judaísmo. É muito claro nós vermos que os encontros de Jesus são encontros marcantes. E este capítulo, em especial, ao capítulo de número 20 e 21, nós temos alguns encontros de Jesus. É claro que quando nós observamos o texto que ora acabamos de ler, o texto está se tratando da última semana de Jesus antes da sua crucificação. Isso está muito claro quando nós lemos Mateus capítulo de número 19, ou quando nós lemos o evangelho paralelo a esse, Marcos capítulo de número 10, versículo de número 32, após Jesus ter um encontro com um jovem rico, se direcionou para Jerusalém, a saber, para a sua última semana antes da crucificação. Quando nós observamos que Jesus vai para Jerusalém e se encontra na sua última semana antes da crucificação, Jesus escolhe um cenário propício para anunciar as suas palavras. E este cenário, por sua vez, agora não é no barco de Simão Pedro, não é no poço de Jacó para uma mulher, não é, por sua vez, no deserto, mas o ambiente que Jesus escolhe para proferir as suas palavras é o cenário de Jerusalém, a capital, Jerusalém, aonde se encontrava o templo do Senhor e aonde naturalmente os judeus, ano após ano, se direcionavam para lá, para as festas. E nesta ocasião, Jesus vai então adentrar na cidade de Jerusalém. Capítulo de número 21 do Evangelho de Mateus nos diz que Jesus entra e ele vai entrando em Jerusalém, montado em um jumentinho, e toda a cidade fica alvoroçada. O capítulo de número 21, versículo de número 10, nos diz exatamente isso, que todos ficaram alvoroçados, a cidade ficou agitada, pois Jesus, aquele que muitos já conhecia, por conta das suas palavras e também dos seus milagres, estava adentrando em Jerusalém, estava sendo bem recebido e ovacionado pela multidão. É neste cenário que Jesus então adentra agora, depois de Jerusalém, no templo. E quando ele adentra no templo, o escritor, o apóstolo Mateus, nos dá a informação de que ele adentrando no templo, ele então começa a expulsar todos os que vendiam, como também os que compravam, derribando as mesas dos cambistas e as suas cadeiras, e então proferindo a palavra de Isaías, capítulo de número 56, versículo de número 7, a minha casa será chamada casa de oração. Após Jesus proferir tais palavras, e você conhece bem a história, Jesus então irá acusar claramente aqueles que estão ali dentro, por fazer a casa de Deus um abrigo de criminosos, um abrigo de ladrões. Isso está em Mateus capítulo de número 21, versículo de número 13. E após ele fazer isto, derribar o que estava em pé na casa de Deus e que desagradava a Deus,
ele então começa a curar os coxos, os cegos e as crianças no meio do templo. Começam então a expressar e louvar ao Senhor, dizendo: Hosana ao filho de Davi. Hosana ao filho de Davi. Bendito seja o filho de Davi. O que traz indignação aos principais sacerdotes e também escribas, que pediram automaticamente uma resposta, uma atitude de Jesus, porque eles estavam louvando a Jesus e claramente o texto sagrado nos dá a entender que eles pedem uma posição de repreensão. Jesus precisa repreender tais crianças, precisa sair uma palavra de repreensão, um posicionamento de Jesus contra as crianças. Mas em vez de Jesus repreender as crianças, Jesus olha para os principais sacerdotes, olha para os escribas e diz a eles mais ou menos assim: parece que vocês se esqueceram das Escrituras, parece que vocês não se lembram das Escrituras, vocês precisam voltar às Escrituras, aonde diz no Salmo de número 8, verso 2, da boca dos pequeninos, da criança de peito, sai o perfeito louvor. Depois que Jesus disse essas palavras, Jesus se retirou de Jerusalém, pernoitou na cidade de Betânia e pela manhã se direcionou mais uma vez a Jerusalém. Agora, meus irmãos, Jesus iria travar um confronto contra os líderes religiosos que estavam diante da sua presença. Nós já havíamos visto, quando nós observamos os capítulos anteriores, que gradativamente no ministério de Jesus, Jesus já havia tido encontro com estes religiosos, mas a partir do capítulo de número 21 ao capítulo de número 23, Jesus vai travar um conflito muito enérgico, no sentido de repreensão desses homens. E é claro, irmãos, que nós podemos identificar claramente que as palavras ditas por Jesus no capítulo de número 22, que ora acabamos de ler, não é para outra pessoa a não ser para os principais sacerdotes, escribas e anciões. Se você puder, observe comigo o registro do apóstolo Mateus, no capítulo de número 21, versículo de número 23. Quando Jesus retornou para Jerusalém, eles pediam, quem? Capítulo de número 21, versículo 23, os principais sacerdotes e anciões do povo pediu a Jesus explicação a respeito da sua autoridade. Da onde vem a sua autoridade? Perceba que esta apresentação de Mateus, no contexto literário do capítulo de número 21, nos expressa que toda a argumentação posterior a este versículo vai ser direcionada aos principais sacerdotes e também aos anciões, mostrando que Jesus prega até para religioso. Jesus prega até para religioso. E ele vai pregar 3 parábolas iniciais para estes religiosos. Observe o capítulo de número 21, versículo de número 28 ao versículo de número 32. Jesus vai pregar a parábola dos 2 filhos. Do capítulo de número 21, versículo de número 33 ao versículo de número 46, Jesus pregará a segunda parábola
parábola aos religiosos, a parábola dos lavradores maus. E por último, Jesus irá pregar a parábola das bodas, que é o capítulo de número 22, que lemos do versículo de número 1 ao versículo de número 14. E como nós sabemos, irmãos, que essas palavras estão sendo direcionadas não para discípulo, mas para religiosos, é claro que eu posso aqui levantar 5 pontos que nos confirma que estas parábolas estão sendo direcionadas a estes religiosos. Primeiro, é que Jesus se utiliza do pronome umim, que significa nada mais do que o pronome vós. Olha o capítulo de número 21, versículo de número 32. Aliás, versículo de número 32 e também o versículo de número 28. No versículo de número 28, Jesus usa o pronome oblíquo vós. Vos parece. No versículo de número 32, ele usa também o pronome pessoal vós. Vós. Observe que o texto diz assim: João veio a vós, pronome pessoal. Vos parece, pronome oblíquo, mas vocês não vos arrependeram. O vos aqui não é o pronome pessoal, mas o pronome oblíquo, e Jesus usa ele 2 vezes, no versículo 28 e também no versículo 32, quando ele diz assim, na última parte do versículo 32, isso não vos arrependestes, afinal, para acreditardes nele. Segundo, é que quando Jesus prega, Jesus pede aos religiosos resposta. Olha o versículo de número 31. Olha o versículo de número 31. Qual dos dois fez a vontade do Pai? E disseram-lhe. Quem disse? Os religiosos. Olha o versículo de número 40. Mais uma vez, eles vão responder no 41. Jesus pergunta: quando, pois, vier o Senhor da vinha, que fará aqueles lavradores? Responderam-lhe: fará perecer horrivelmente. Jesus pergunta uma resposta e mesmo dá a resposta. Mas outro ponto importante é que esta parábola, Jesus pede atenção deles. Olha o versículo de número 33. Jesus usa a expressão ale parábole akou ukase, que significa nada mais do que atentai para esta parábola, prestai atenção nesta parábola. Eu quero vos ensinar esta parábola. Jesus não apenas faz isso, mas declara automaticamente nestas parábolas que o reino de Deus, que o reino do céu seria tirado de um povo e seria dado a outro povo. Deus estaria tirando o reino destes que dizia que o reino era seu, que o reino era para eles, e estaria dando o reino para outro povo. Jesus diz da seguinte maneira, olha o versículo 43, olha o que ele diz no capítulo de número 21, versículo de número 43, portanto, vos digo que o reino de Deus vos será tirado e será entregue a um povo que produza respectivos frutos. Vai ser tirado de vocês o reino e vai dar para quem produz fruto. Glória a Deus. A quinta expressão que nos faz entender que estas parábolas está sendo direcionada claramente aos religiosos é o versículo de número 45 do capítulo 21. Olha o que diz, capítulo de número 21, versículo de número 45. Os principais sacerdotes e fariseus, ouvindo estas parábolas, entenderam que era a respeito deles.
que Jesus estava falando? Jesus estava dizendo que o reino haveria de ser tirado. Por quê? Porque estes não conseguem fazer a vontade do Pai. É isso que ele diz na primeira parábola. Ele diz: há 2 filhos. O pai falou para um: você vai hoje na vinha? Ele falou: eu vou. E na verdade não foi, porque este não soube cumprir a vontade do pai. E aquele que disse não vou, ele foi. Este cumpriu a vontade do pai. O que Jesus está dizendo? O reino será tirado de vocês, porque vocês não conseguem cumprir a vontade do Pai. Vocês não conseguem cumprir a vontade do Pai. A pergunta que fica é: qual é a vontade do Pai? João capítulo de número 6, versículo de número 40 a 45, diz assim: esta é a vontade do Pai, que creia que Ele enviou o seu Filho, e crendo nele, tenhais a vida eterna. Eles não conseguem crer em Jesus. Jesus em seguida vai falar do plantio do Pai. Então primeiro, Jesus vai falar a respeito dos filhos do Pai. Segundo, Jesus vai falar do plantio do Pai. E agora, Jesus vai falar da festa que o Pai faz. Primeiro, ele vai falar dos filhos que faz a vontade. Segundo, vai falar do plantio do Pai. E nessa terceira parábola que nós lemos, ele vai falar automaticamente da festa que o Pai prepara para o seu filho e os seus convidados. Eu preciso que você observe alguns detalhes do texto, e se você puder, mantenha a sua Bíblia aberta. Observe que nas 2 parábolas anteriores, Jesus falou do reino. Nas 2 parábolas anteriores, Jesus falou do reino. É só você ler detalhadamente. Só que nesta parábola, Jesus vai dizer que o reino é semelhante. Nas outras, Jesus não falou que o reino era semelhante. Ele falou do reino, mas ele não comparou o reino. Agora nessa, ele vai comparar o reino. Nas outras, ele disse claramente que o reino de Deus antes é para publicano e meretrizes. Nas outras parábolas, Jesus fez a questão de dizer que quem cumpre a vontade do reino de Deus não são os religiosos, são os excluídos, são os rejeitados, são os cheios de pecado, que reconhece a sua limitação e então, pela ação do Espírito, confiam em Jesus. Em seguida, Jesus diz que o reino iria ser tirado deles. Mas agora, irmãos, Jesus diz que o reino dos céus é semelhante a um rei, a um pai. Olha o capítulo 22, versículo de número 2. O reino dos céus é semelhante a um rei que resolveu festejar o casamento do seu filho. Jesus não estava falando de nada novo na cultura judaica. Jesus estava falando de algo que era costumeiro, algo que eles entendiam. Todos daquela época compreendiam que no casamento, primeiro se fazia um acordo, um noivado. Depois do noivado, do casamento, os noivos se separaram por 1 ano. O noivo preparava a casa para a noiva, para então, quando a casa estivesse preparada, o noivo voltasse e buscava a noiva. E quando chegava na casa, a festa já estava preparada, porque o pai já havia preparado. O noivo prepara a casa, o pai prepara a festa. Aleluia! Olhe para mim, olhe para mim. Ele então voltava a casa para festejar. Como o pai era um anfitrião, ele então tinha a responsabilidade de convidar os convidados. Ele primeiro fazia um convite formal.
E depois apenas um informal para lembrar das pessoas convidadas da festa que já havia sido marcada. Então, primeiro era enviado um convite formal, para que em seguida fosse então feito um convite secundário, apenas para lembrar, para dizer a hora, para dizer que chegou o momento. Só que o texto sagrado que nós lemos, versículo de número 4, olha o versículo 4. O rei enviou os seus servos a chamar aqueles que já tinham sido convidados formalmente. O rei já havia convidado eles. E o rei diz: dizei aos convidados, eis que já preparei o banquete, os meus bois já foram abatidos e tudo já está pronto. Vinde às bodas. Vinde às bodas. Que privilégio. Quem está convidando aqui, e o personagem que Jesus coloca aqui, é um rei, é um anfitrião poderoso, que tem autoridade. Que privilégio ser convidado pelo rei, que privilégio entrar no palácio do rei, para festejar com o rei, a festa de seu filho. Que honra! A mesa já estava pronta. Entretanto, olha o versículo 5. Os convidados não se importaram. Os convidados riram. Os convidados foram cuidar das suas coisas, do seu campo, dos seus negócios. Não se importaram nem com a festa, não se importaram nem com o rei, nem se importaram com o filho do rei, nem se importaram com a mensagem do rei, nem se importaram com os servos do rei. Eles negligenciaram. Ao contrário, em vez de dar crédito, de ir à festa, eles amarraram os servos, agarraram os servos, maltrataram dos servos, mataram os servos, desprezaram a mensagem, o servo, o rei, o filho, a festa. E o rei ficou irado. Olha o versículo de número 7. O rei se irou, enviou tropas, exterminou os assassinos, incendiou a cidade e em seguida chamou os servos. Vem cá. Aqueles lá não era digno. A festa já está pronta. Mas os convidados não eram dignos. Diga, os convidados não eram. Diga de novo, os convidados não eram dignos. A pergunta que fica é: quem é digno de estar na festa do rei? Quem daqui pode bater no peito e dizer: eu sou digno de estar na festa do rei? Ninguém é digno. Só que o rei decidiu não mudar a data da festa, não adiar a festa. A festa vai permanecer. Eu vou mudar os convidados. O plano vai permanecer. Eu só vou mudar quem eu quero dentro da festa. Faz o seguinte, meus servos. Vai pelas encruzilhadas, pelos caminhos, pelos becos e vielas. E quem vocês encontrar, seja bom ou seja mal, convidai, 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 convidai,
convidai. Ele enviou os servos e disse: convida. Quem? Todo mundo que você encontrar. Mas é bandido, convida. Mas é mau, convida. Mas é bêbado, convida. Mas é viciado, convida. Mas é malandro, convida. Mas é meretriz, convida. Mas é macumbeiro, convida. Eu quero na minha festa, independente de quem é, independente do que fez, independente do que deixou de fazer. Glória a Deus. Porque eu estava no beco e viela. Você estava no beco e viela. E quando ele enviou o mensageiro, ele não falou e nem perguntou quem você é. Ele disse: encontra, convida. Encontra, convida. Encontra, convida. Encontra, convida. Encontra, convida. Ele te colocou para o lado de dentro. Para se cumprir a profecia de Oséias 2:23, eu vou chamar aqueles que não eram meu povo, de meu povo. Eu vou chamar quem não era para ser. Eu vou chamar quem não era meu povo para ser o meu povo. E este povo que eu chamei vai dizer: tu és o meu Deus, tu és o meu Deus, tu és o meu Deus. Só que o texto sagrado diz que o rei mandou chamar bons e maus. Bons e maus. Somente a cruz de Cristo pode dar acesso a homens maus e bons a adentrarem na festa. Não tem outro jeito. Se não for a justificação, obra realizada por Cristo Jesus na cruz do Calvário, para dar acesso a homens maus e bons de adentrar. Aleluia, 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 aleluia. O texto diz que o rei entrou na festa e começou a vir à sala do banquete. E de repente o texto nos informa que o rei encontrou alguém que não estava vestido de vestes nupciais. O rei olhou e falou: amigo, como você entrou aqui? Sem vestes nupciais. E o texto diz que o homem emudeceu. O texto está dizendo que não tem como ele alegar alguma coisa. Não tem como ele se justificar diante do rei. Ele está ali sem veste nupcial. Você pode estar nessa festa aqui sem estar com a veste da justificação. Você pode cantar muito bonito sem estar com a veste da justificação. Você pode sentar na mesa, se alimentar sem estar com a veste da justificação. Você pode vir à igreja, ter anos na igreja, sem ser justificado. E quando a trombeta soar, só sobe quem tem veste de justificação. Terqueomanasse de calamundre rebaia. Ninguém pode estar na festa por ser bom. Ninguém pode estar na festa e garantir o convite por ter obras virtuosas. Só pode estar nela se fazer a vontade do Pai. Qual é a vontade do Pai? Você lembra o que eu falei? Que creia no Filho. Que creia em Jesus. Joabe, eu quero entrar nessa festa. Quer entrar nessa festa? Só crê em Jesus. Joabe, eu quero ser um crente salvo. Quer ser um crente salvo? Só crer em Jesus. Joabe, eu quero o céu. Eu preciso fazer alguma coisa? Só crer em Jesus.
Mas Job, não tem, eu não gosto de terno, não quero usar terno, não precisa. Para entrar no céu não precisa usar terno. Precisa estar com as vestes lavadas no sangue do Cordeiro. Coberto da justiça de Jesus. É por isso que quando nós fomos arrebatados e encontrarmos Jesus nos ares, nós não vamos a participar apenas do banquete, mas do tribunal de Cristo. E no tribunal de Cristo, as obras vão ser passadas pelo fogo. Tribunal de Cristo não é condenação. Tribunal de Cristo é recompensa do trabalho executado. Só que trabalho executado não salva ninguém. O que salva é o sangue precioso de Jesus. Olhe para quem está do teu lado. Eu sei que não é costume nosso, somos belemitas. Olhe para quem está do teu lado. Diga para ele: você está coberto pela justificação que Cristo te garantiu. Diga para ele: então fique em paz, teu lugar já está reservado. O teu lugar já está reservado. E quem garantiu ele foi o carpinteiro crucificado, mas ressurgiu ao terceiro dia, Jesus Cristo. Feche teus olhos. Feche teus olhos, feche teus olhos. Você pode agradecer, porque só chega lá quem persevera. Só chega lá quem não confia em si, mas confia no que Cristo fez. Só chega lá quem não confia nas suas forças e naquilo que faz. Só chega lá quem deposita a sua confiança em Cristo Jesus. Talvez você entrou aqui e a tua mãe é crente, mas por ela ser crente não significa que você é. Talvez você entrou aqui, o teu pai é crente, não significa que você é. A salvação é individual. Você precisa cumprir a vontade de Deus, que é crer em Jesus. Feche teus olhos. Feche teus olhos. Feche teus olhos. Eu quero cantar um hino antigo, vocês me ajudam aí. Não sei cantar igual o Daniel, não. Mas feche teus olhos aí. O rei está voltando. O rei está voltando. A trombeta está soando. O meu me a chamar. Sim, o rei está voltando. O rei está voltando. O mercado está vazio, seu barulho já parou. O martelo dos oprimidos está voltando, o rei está voltando, a trombeta está soando, o meu nome a chamar. Sim, o rei está voltando, o rei.
Eu termino agora. Eu queria que você abraçasse alguém que está do seu lado. Se você tiver comunhão com ele, diga para ele: se vista da justiça de Jesus. Diga para ele: Jesus só te aceita. Diga para ele: Deus só te aceita por causa de Jesus. Deus só te aceita por causa de Jesus. Deus só te aceita por causa de Jesus. Deus só te aceita por causa do sangue derramado. Abrace ele, diga a ele. Diga a ele: se vista do sangue de Jesus. Aleluia, aleluia, glória a Deus. Meus irmãos, só resta a mim agradecer aos irmãos que aqui estiveram. Deus abençoe a cada irmão que aqui foi citado o nome, as igrejas que aqui foram nos visitar nesta noite. Também agradeço a cada um que não foi citado e agradeço a igreja local. Que Deus continue abençoando a vida de cada um dos irmãos, como eu sempre